Olá, estamos aqui diretamente do Sesc Copacabana para a TV Cultura de todo o Brasil, nesse programa que está nascendo hoje aqui, e que a gente possa levar as melhores pessoas para o seu coração, para a sua vida, para a sua alma. Isso é uma parceria bonita com a Fundação Padre Anchieta e com a Fé Comércio do Rio de Janeiro. E no programa de hoje, que é o programa de estreia, já que amanhã é Dia das Mães. Amanhã é Dia das Mães, Laura. É Dia das Mães. Tem mães aqui? Meu Deus, que coisa linda, só dizer a palavra mãe, a singeleza dessa palavra, a riqueza. Aqueles que têm a mãe perto, como é bom colo de mãe, né? Eu tenho a minha mãe perto, mas na minha alma, no meu coração. Mas as lembranças que eu tenho do colo da minha mãe, é um colo que é nosso, é um colo em que a gente pode chorar, que a gente pode sorrir, que a gente pode errar, que a gente pode se desculpar. Então a gente começa aqui na TV Cultura hoje fazendo uma homenagem às mães. E para isso, a gente pensou numa mãe maravilhosa, com um filho maravilhoso. Esses dois artistas extraordinários que a gente convidou para inaugurar o nosso programa, que é a Lucinha Lins e o Claudinho Lins. Tá vendo? Vocês para estrear com a gente, Claudinho. Precisava de um terno e só tinha um botão. Precisava de um terno e só tinha um botão. Minha mãe me disse: meu filho, tome cuidado. Quem sempre espera nunca alcança. Todo mundo tem seu primeiro passo. Olha aí. Ah, que homenagem linda. Precisava de um terno e só tinha um botão. Precisava de um terno e só tinha um botão. Precisava de um terno e só tinha um botão. Precisava. Delícia! Obrigado. Coisa boa. Muito bom. Thalita, estou me sentindo tão honrada, eu e meu filho, Que coisa fazendo boa, né? parte de uma estreia. Tá Estou vendo? nervosa, você não está nervoso? Eu estou nervosa. Está cheio de mãe bonita aqui hoje. Cheio Oh, de meu mãe Deus do bonita, céu. né? Ah, ser mãe é um luxo. Aí, ó, Obrigada. tá dizendo que você tá linda, Lucinha. É Obrigada. verdade, né? E é verdade, Ai, que coisa boa. linda. Eu sou mãe e avó, né? Mãe e avó. Ai, que luxo na minha vida. Que É coisa bom que linda. se me chamarem de linda, eu falo assim, agradeço a ela. Daí que tudo começou, né? Foi daí. Pois é, tudo feito em noite de lua cheia, de janela aberta lá em casa. Lucinha, eu vou aproveitar uma reflexão da Clarice Lispector, muito bonita, Diga. que ela diz assim, olha, eu nasci para 3 coisas. Eu nasci para ser escritora, eu nasci para ser mãe e eu nasci para amar as pessoas. Você nasceu para quê? Eu nasci bastante parecida com a nossa querida Clarice. Eu tenho uma vida muito louca. As coisas que eu realmente planejei, elas não foram acontecendo. A vida me fez esbarrar em momentos muito diferentes do que eu imaginava. Eu ia ser médica, para começar. Quando eu era pequenininha, eu dizia que eu ia ser bailarina quando crescesse. E depois eu inventei que eu ia ser médica e pronto, está acabado. E isso foi muito sério. E aí eu me vi cantando, fazendo parte de um grupo de pessoas. Aí eu fiz dublagem, eu gravei jingles, porque eu era mais bonitinha, eu também fiz comerciais. Né? Isso é lindo. E aí me desafiaram para ser atriz, eu nunca imaginei ser atriz. O culpado disso chama-se Walter Avancini, né? Que foi o que me instigou, me desafiou. E eu sou maluca o suficiente para aceitar um desafio, entendeu? E as coisas foram acontecendo. Eu sou completamente autodidata, que é mais louco ainda. Tive muita sorte. Tive ao meu lado pessoas que tiveram paciência comigo, pessoas que eu já admirava tanto. Para gerar seu filho, para gerar. E que eu aprendi. Eu estou sempre aprendendo. E não tem fim o nosso aprendizado. Ser mãe
Eu acho que é uma dádiva. E agora fala de ser é uma mãe. bênção. Fala do seu filho. Quando você vê o seu filho Esse compondo, é o mais cantando... velho, né? Eu tinha 19 anos quando ele nasceu e já tinha uma postiça que Deus me deu. Deus me deu todos, mas tem veículos diferentes para chegarem ao meu colo Não, e ao meu ser. E é mais do que isso. A minha mãe não é só nossa mãe. Ela é mãe de todos. Ela é mãe de todos. Eu tenho vários colegas, né? Como transitamos pela mesma área, né? Então, assim, eu tenho vários colegas que trabalharam com a minha mãe e que falam: sua mãe é minha mãe. Em gravação, novela, coisa assim, aos poucos o pessoal da câmera estava assim: mamãe, um pouquinho mais para a direita. É muito engraçado. Eu tenho o hábito de cuidar das pessoas. É simples isso para mim. Um ilustre desconhecido andando na rua, pode ser que eu olhe para ele e diga assim: você está com um problema aqui que você precisa ir ao médico ver. E eu falo com ele. É uma maluca, completamente. E junta isso com o fato de que ela queria ser médica, a família inteira... É um jeito dela cuidar, né? A família inteira liga para minha mãe para perguntar: eu estou me sentindo assim, sabe que remédio eu tomo? Eu ainda Até não hoje. matei ninguém, mas eu sou uma charlatã Até barra hoje. pesada. É a terceira coisa da Clarice Lispector, né? É. Nasci para amar as Eu sou pessoas. aquela que dá Você nasceu injeção para em amar que- as pessoas. É. Sim. sim. Eu dou injeção em crianças sem agulha, eles acreditam, coisas assim. E melhoram, né? E Porque, melhoram. na verdade, o afeto melhora tantas pessoas, né? Exatamente. E a sua opção pela música tem a ver com seu pai, com a sua mãe? Sim, você acha que criança, observando os dois, assim, que momento que isso é isso que eu quero para minha vida? Tem, claro que tem, né? Eu imagino que como um filho que tem um pai médico e que acaba se tornando médico, né? A gente tem os pais muito como espelho, né? Do que a gente quer ser. Isso não é uma regra, logicamente, a gente vê que não é, mas isso é uma coisa que funciona, né? Que faz sentido. Eu acho que eu sempre tive essa ligação com música muito forte desde criança, né? O teatro acabou vindo depois, muito em função do casamento da minha mãe com Cláudio Tovar, né? Que era um homem de teatro que trouxe o teatro para dentro da nossa casa. Mas eu acho, e outro dia eu estava até vendo uma reportagem, uma peça infantil que eu fazia ainda criança, e o título da reportagem é Eu Quero Ser um Ídolo. Então, eu acho... Quantos anos você tinha? devia ter 11 para 12 anos. Então, assim, eu acho que a coisa da notoriedade, antes de qualquer coisa, antes da música, antes da arte, a questão da notoriedade dos meus pais, eu acho que sempre foi uma coisa que me fascinou. E depois veio a arte, logicamente, mas num primeiro momento, eu acho que eu queria era ser famoso. Eu queria Como qualquer criança, Que as pessoas te conhecessem, né? E graças a Deus eu tive pais que me protegeram um pouco desse universo ainda criança. Eu me lembro muito de falar com a minha mãe assim, a gente tinha, quando era criança, tinha o Ferrugem, que eu não sei se o pessoal vai se lembrar, era um ator que ele tinha uma questão de crescimento, então ele parecia uma criança quando ele já não era uma criança. Ele já era adulto. Já era adulto. E eu era fã do Ferrugem. E eu falava: mamãe, olha o Ferrugem. Eu quero aparecer na televisão que nem o Ferrugem. E a minha mãe falava assim: meu filho, é porque ele não é uma criança, ele ficava... Ele é um profissional, está há anos no pedaço. Não, e foi ótimo que houvesse essa proteção para quando eu chegasse na arte, efetivamente, ela fosse o meu guia, né? E não essa coisa da notoriedade, que é uma coisa que a gente vê muito. As pessoas querem ser famosas, ainda mais nos dias de hoje, né? Que eu acho que está muito facilidade. ligado a uma carência que todo ser humano tem. Todos nós somos carentes, né? Isso é freudiano e Só não tem e problema real, quem né? não conta, né? Exatamente. E é bonito ser carente, né? Ser carente não é uma coisa ruim. Você carece do outro, da atenção do outro, do olhar do outro, do amor do outro, né? Do envolvimento do outro. Isso é uma coisa tão gostosa, né? De ter essa percepção. Mas as pessoas, às vezes, têm muita dificuldade dessa troca. Sem o outro, você não pode existir. É impossível existir sem o outro. O que tem à sua volta é o que completa a sua vida, é o que ensina a sua vida a acontecer, né? A gente está dizendo de Dia das Mães, né? E é tão interessante. Eu falo muito da minha mãe. Minha mãe faleceu no começo da pandemia e minha mãe
Minha mãe perdeu 2 filhos, então eu cuidava da minha mãe como se ela fosse minha filha depois. E ela ficou 5 meses internada, eu cuidei dela, assim, e eu já escrevi livros sobre ela e falo em palestra. Aí, às vezes, alguém vem e fala assim, poxa, minha mãe não era tão carinhosa assim, né? Você fala da sua mãe, minha mãe eu tive problemas. Primeiro que nenhuma mãe é perfeita, nenhum ser humano é perfeito, né? E depois a gente tem que ter a compreensão de que as pessoas, elas são frutos de uma circunstância, né? Elas dão o que elas têm também, né? Claro. É um somatório de experiências de outras vidas na nossa vida que ajuda a formar a vida que a gente é, né? E essa consciência, eu sou muito adepto da terapia, né? Cada um tem a sua maneira de lidar com o seu, né? Com as suas carências. Com as suas carências, né? Com as suas internidades, digamos assim, né? E isso na terapia fica muito claro, né? Assim, tipo, cara, os seus pais fizeram o que era possível, agora se vira aí, você já é um adulto e vai lá e toma as rédeas, né, do que é seu, em vez de ficar falando assim, porque eu fui criado assim, porque eu fui criado assado. Já foi, né? Vamos presente em frente. É o melhor dos tempos, sempre. Exatamente. Né? E o amor ele resolve muitas coisas, né? Todas as possíveis falhas de uma criação, e eu vejo isso porque eu sou pai também, e eu dou o melhor de mim, mas eu sei que o meu melhor está aquém do que eu gostaria que fosse, né? Como pai, né? Mas o amor ele supre essas questões. E o sentir-se amado, né, Claudinho, que é uma coisa fundamental. A pessoa, às vezes, o outro até é amado, mas ele não se sente amado. O sentir-se amado é algo fundador da nossa identidade. Sem dúvida. A gente melhora um monte de coisa quando a gente se sente amado. Com certeza. E é curioso, porque essa expressão do amor, às vezes, ela vem na bronca, ela vem no limite. E eu tive essa experiência muito clara. Quando o meu filho era menor, no dia que eu brigava mais duro, que eu era mais duro com ele, de noite, quem é que vai botar o Mariano para dormir? Papai. Era impressionante como essa bronca do dia... Do limite, né? Esse limite que eu botava do dia era a segurança que ele sentia à noite. É o que você estava falando. Quando você olha para alguém e fala assim, veja isso, o cuidado é uma expressão do amor, né? Você não precisa chegar para a pessoa e falar, eu te amo, mas você reparou que ela tem um problema, que ela precisa de ajuda, e você está ali, olhando para ela, veja, isso é importante, pode ser uma coisa simples, pode não ser, né? Isso Manter o olhar, né? Tem uma coisa bonita que eu aprendi, ou pelo menos se transformou de forma mais poderosa dentro de mim, com o ser atriz, aprender a ser atriz e crescer sempre como atriz, aprender o tempo todo e por aí vai. É olhar vendo, é ouvir escutando. É diferente. Que é a atenção, né? Prestar atenção de verdade. É diferente quando você percebe um pouco mais à sua volta. Normalmente, a gente, por falta de tempo, por correria, por distração, a gente vê as coisas muito superficialmente e as pessoas também. E quando você para e você enxerga melhor isso, que é tão simples de acontecer, é só ligar um botãozinho, ter um pouquinho de foco, eu acho que o céu fica mais azul. Que bonito isso. Isso é uma coisa muito também do trabalho do ator, né? Tem um livro maravilhoso do Philip Roth, que é um dos meus autores prediletos, que é A Humilhação, que é a história de um ator e que era um grande ator e que ele da noite para o dia ele simplesmente ele vira um mau ator. E ele depois, numa autorreflexão, ele fala: eu perdi a capacidade de ouvir. Porque o trabalho do ator é isso, é ouvir, é ver. Você se expressa através do que chega em você. Como é importante o que vocês estão dizendo, porque a gente vive um momento do descarte, da desatenção, dos invisíveis, né? Sim. Às vezes você está convivendo, trabalhando com alguém, e a pessoa numa depressão profunda e você não percebe. O outro com uma ansiedade, com uma tristeza, você não percebe, porque é Tudo isso. tá muito você rápido. vê e não vê, você ouve e não ouve, né? Você está ali e você não está sentindo o grito que a pessoa tem no silêncio dela pedindo ajuda,
E aí você é incapaz de dar aquela ajuda porque você não presta atenção, né? Claro, você está olhando para o celular. Está olhando para o celular. Tá olhando pro celular. E o pior, e no celular, no Instagram daquela pessoa, aquela pessoa é feliz. Todo mundo alegre, feliz, todo mundo perfeito. A vida é boa, todo mundo é perfeito. A gente critica tanto a questão das fake news e a gente próprio produz as nossas próprias fake news, né? Exatamente. É uma coisa louca isso. Esse papo está muito legal, muito bom estar com vocês aqui. A gente vai para o intervalo e já volta. Fiquem ligados. Estamos de volta aqui diretamente desse Sesc Copacabana maravilhoso, nesse programa de estreia, conversando com a Lucinha Lins, com o Claudinho Lins, com esses dois artistas maravilhosos. Vamos ver mãe e filho cantando juntos? Opa! É? Vamos lá? Vamos lá? Mas é mãe mais filho igual a música. É isso aí. Escolhemos uma música que eu acho que você vai gostar e o seu público. Estamos nessa estreia maravilhosa que eu espero que mantenha-se sempre na primavera. Ah, que A lindo. primavera é sempre, para mim, é sinônimo de esperança, de vida, de alegria, do novo, do brotar, do novo conhecimento. Então, que assim Vamos lá. seja o seu programa nessa estreia. Sempre uma e com essa primavera. música. Posso ir para perto Pode, do piano? vamos lá. Olá, gente bonita. Vem, filhote. A primavera é quando ninguém mais espera. A primavera é quando não. A primavera é quando do escuro da terra acende a música da paixão. A primavera é quando ninguém mais espera e desespera tudo em flor. A primavera é quando ninguém acredita e ressuscita por amor. A primavera é quando ninguém mais espera. A primavera é quando não. A primavera é quando do escuro da terra acende a música da paixão. A primavera é quando ninguém mais espera e desespera tudo em flor. A primavera é quando ninguém acredita e ressuscita por amor. A primavera é quando ninguém mais espera e desespera tudo em flor. A primavera é quando ninguém acredita e ressuscita por amor. Lutar, lutar, lutar pra gente ser feliz. Cantar, cantar, cantar como a gente sempre quis. Lutar, lutar, lutar pra gente ser feliz. Cantar, cantar, cantar como a gente sempre quis. A primavera é quando ninguém acredita e ressuscita por amor. Obrigado. Que lindo. Para você. Quando ninguém acredita Pra e vocês. ressuscita por amor, né? José Miguel Visni. Que lindo. E o final é uma música do meu pai, Ivan Lins, com Vitor Martins, né? O amor. 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 Ah, e diga-se de passagem, eu nasci na primavera. Você nasceu na primavera. Mas você sabe que me veio uma... A gente está falando de coisas bonitas, mas a vida é feita de coisas bonitas e tristes também. Sim. Eu me lembro que quando... Chove às vezes, inclusive, né? Chove na primavera. Eu me lembro que quando a grande escritora, né, a Lígia Fagundes Telles, perdeu o único filho dela,
E numa conversa, né, assim, imagina a dor da mãe enterrar o filho. Acho que é uma inversão da lógica da vida. Talvez seja a pior dor que existe, né? Eu vi isso em casa. Eu acho que é inimaginável. É Só quem inimaginável. passa por isso pode falar sobre isso. Exatamente. A gente pensa que pode imaginar, não pode, não. E eu lembro da Lígia, né? Eu visitava muito e a gente falando sobre a morte como uma crença de alguma coisa, né? De uma fé, do sagrado, e que parece o inverno e a primavera. Quando você está no inverno, você tem a sensação de que aquelas árvores morreram. Elas não morreram, elas se transformaram, elas adormeceram para viver a primavera. A primavera É a uma renovação metáfora total, linda, né? né? Eu sou louca Sim. pela... Tem uma coisa bonita no espetáculo que eu tô fazendo, chama-se As Meninas Velhas. Eu fui ver, lindo, É lindo, você está Tem incrível. eu não vou saber dizer o texto todo, mas é mais ou menos alguma coisa sobre uma das personagens que diz assim, não, eu não penso assim, para mim a morte não é isso. Para mim, ela vê um monte de bolas e ela não sabe nem como, nem de que maneira uma célula que vivia num mundo redondo se transforma em alguma coisa porque encontra num outro mundo redondo, que é o óvulo da mãe, alguma coisa. E ela vive dentro de um mundo redondo, que é a barriga da mãe. E ela vai fazendo essas comparações com esse mundo redondo que joga ela num planeta, a Terra, que enche ela de vida, de não sei o que e tal. E ela não sabe mais o que vai acontecer depois, mas ela imagina que vai ser um outro mundo redondo, onde não se precisa mais de rabos de espermatozoides, placentas, corpos, transformações. Para mim, a morte é isso. É assim que eu penso. É lindo isso, é um dos momentos do espetáculo, e ela é uma personagem completamente louca, e a maneira dela filosofar a respeito da morte, nessas bolas, nessa viagem, nesse voo, é tão bonito, faz tão bem para a gente. Que é a dimensão do mistério, né, Claudinho? Independentemente da religião que a pessoa, né, abrace, acredite e tal, a gente não tem essa condição de compreensão do imaterial, né? Talvez seja assim uma criança no ventre da mãe, né? Ela não sabe o que vai acontecer. Sim. Parece que o mundo é só o ventre, de repente é um outro mundo, né? E eu adorei que você falou isso, porque essa compreensão do mistério é que eu acho que, pelo menos para mim, às vezes eu vejo as pessoas perdendo muito tempo tentando compreender o mistério, quando, na verdade, você não precisa compreender o mistério, você precisa aceitar o mistério. Porque o mistério da vida, ele existe e ele vai sempre existir. Por mais que a gente tenha as nossas crenças, na prática, a gente está aqui e, quando acabar, a gente não vai estar mais em lugar nenhum. Não importa o que você acredita, né? Então, eu acho que é tão mais interessante, e isso é uma coisa também, trazendo para a nossa classe artística, né? Porque eu definitivamente acho que os artistas deviam dominar o mundo, sabe, gente? Porque é isso, é a aceitação do mistério. Nós temos mistérios, e eles são lindos enquanto mistérios. Eu não sei, eu levo a minha vida falando assim, deixa o mistério aí. Deixa o mistério acontecer. Deixa o mistério acontecer, e tem uma coisa muito louca a respeito do tempo, né? Qual será a verdade do tempo de cada um de nós? Quem sabe? Nós temos... A vida pode ser considerada por nós breve para alguém ou longa para um outro alguém. Não, a vida de cada pessoa demora a vida inteira daquela pessoa para passar. Quando isso acontece com alguém muito jovem, com uma criança, a nossa compreensão fica louca, ela perde a linha, porque dentro da naturalidade que nos é mostrado por educação pelo mundo, você nasce, cresce, envelhece e morre. Uhum. E quando você não passou por esses quesitos todos, assusta quem está em volta. Quem somos nós para determinarmos isso, né? O que é o tempo do cosmos sobre nós? Nós não sabemos. É um mistério que às vezes nos magoa profundamente, mas que a gente cortou o ciclo. não tem como controlar.
Eu e fico muito você doído. ficou vivo. Às vezes, a dificuldade do quem fica vivo diante da morte de um amor, de um ente querido, é muito difícil, é muito difícil. E tem que jogar para frente porque você está vivo. É muito louco. É muito isso. louco. Eu acho que é exatamente o outro. Você acabou de lançar um vídeo, um single, texto, videoclipe, single de videoclipe. Exatamente. Falando sobre a verdade, né, Claudinha? Falando sobre a verdade. Vamos ver um pedacinho? Vamos. Oba! Vai, diz a verdade. Usa sinceridade. Vai, diz a verdade. Mostra honestidade. Tá bravo ele, Tá né? bravo. Tá bravo esse menino. E aí? É legal fazer as pessoas refletirem sobre a verdade, porque tudo bem que às vezes a verdade ela tem, pelo menos nas crenças, pontos de vista diferentes, até aí tudo bem. Agora o problema é que as pessoas elas estão insinceras com fatos, né? É o fato e a pessoa ela tem uma falsidade e fala que foi uma coisa e não foi aquela coisa, engana de um lado, do outro. Daí que nasceu essa vontade de cantar e dizer a verdade? A gente vive muitos momentos de indignação, né, nesse país, né, com a classe política de um modo geral. É claro que eu não consigo... Eu fiz uma letra que tem como raiz essa questão do que está por trás dessas grandes decisões do Estado, né? E me lembro até que foi uma dessas votações relâmpago na madrugada, né, que me deixou indignado. Você acordou e se inspirou. Fiz essa letra. Agora, eu sempre faço eu não consigo fazer uma letra chapada, né? Então, assim, se você trouxer essa letra para o seu dia a dia, para a sua vida, para o seu relacionamento, né, ela também serve. Serve para né? tudo. Diz a verdade, seja sincero, porque assim as suas mentiras estão vindo à tona. E aí, quando é que você vai admitir? Quando é que você vai... Né? Eu quero ouvir da sua boca agora. E é tão mais fácil, né? Você não leva aquele peso Lembra em criança depois... que diziam quem Sem fala a dúvida. verdade não merece castigo? É. Eu adoro isso. Eu dizia isso para os meus filhos, digo isso para os meus netos e acredito nisso. Quem fala a verdade pode até magoar naquele momento profundamente, pode assustar, mas a verdade sempre será um susto menor do que a mentira. Do que a mentira. É muito melhor. Ô, Lucinha, deixa eu aproveitar uma coisa. Esse é um programa, né, de estreia aqui. A gente está muito Pois é. feliz, essa parceria do Sesc Rio de Janeiro, Vai com a demorar TV 2 Cultura de dias São passando. Paulo. Vai ser Que a incrível. gente fala a beça e Vamos está tão falando, bom né? que eu não quero que acabe. Não vamos terminar. E nesse programa, a gente sempre tem um terceiro bloco, que é feito com uma peça de teatro, mostrando uma peça, um espetáculo, que chama Terceiro Sinal. Então, a gente tem esses 2 blocos aqui, né, entre a gente, nesse bate-papo gostoso com as pessoas incríveis, e o terceiro bloco é mostrando um pouco a beleza do fazer teatro, né, da construção e tal. E no programa de hoje, que é o programa de estreia, é uma peça dirigida pelo Zé Posse Neto, Sim. que é o Adorável Trapalhão, e Escândalo que de mostra peça. a vida do Escândalo. Didi, é um escândalo. E tem um momento da peça, que é um dos momentos talvez mais doces, delicados da peça, que fala, o Didi fez 50 filmes, imagina, 50 filmes. É muita né? coisa. E aí chega um momento em que eles estão, né, os Trapalhões, e aí falam da gata. E aí ele fala assim, a Lucinha Lins está esperando, tem meu que ir. Deus E aí do vai. céu. Aí a personagem da Lucinha Lins fala assim, nossa, eu estava tímida, preocupada. Aí o Didi fala assim, meu Deus, a gente que tá, você é a Lucinha Lins. E aí um deles depois diz assim, Lucinha, nunca mais as pessoas vão esquecer de você cantando essa gata. É verdade. E é verdade. Aí, a gata Lucinha Lins. Me alimentaram, me acariciaram, me aliciaram. Eu me
flagro chorando ou me emocionando pelo menos 2, 3 vezes por mês até hoje. Shopping, porta do colégio dos meus netos, farmácia, feira, supermercado. Alguém olha para mim e diz: você é minha eterna gata. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Depois eu tive a chance de trabalhar para criança. Fiz muitas peças infantis, produção minha. Cláudio é fruto de uma dessas peças. Ele era o príncipe e aquelas coisas. O João Ele era é o um ratinho. príncipe, né? Você olha é pro um Cláudio, príncipe. ele é um príncipe. O João era o ratinho. A Luciana era a condessa do Tijuco. A Beatriz ainda não era nascida, ou era muito bebezinho ainda. Então, eu tive a chance de fazer parte do mundo da criança de uma forma muito especial. Essas crianças hoje têm de 40 e poucos anos para cima. Eu sou dessas crianças. Você era pequenininho, então... Muita gente aqui, ó. Maestra, vamos cantar um pedacinho delícia. da gata? Depois a gente encerra, mas deixa ela cantar junto à gata. pra cantar vamos lá, um junto? pedaço. Posso ir pertinho de você? Com certeza. Senhoras e senhores, as gatas. As gatas. Agora eu sou gatona, né? Eu Agora já você é fui gatona. gatinha. Tem tempo. Vamos lá, gatona. O meu mundo é apartamento, de forma e trato. Todo dia filé mignon ou mesmo com filé de gato. Me diziam todo momento: Fique em casa, não tome vento. mas é duro ficar na sua quando a luz da lua, tantos gatos pela rua, toda noite vão cantando assim. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhoria, felino, não reconhecerás. Muito bem. Delícia. A gente tem que... É muito louco isso. É muito né? louco. Como fica, como a arte fica, Ah, né? meu Deus, como é um essas escândalo. lembranças que povoam a gente, né? E que ficam nos nossos imaginários, Quando eu nos nossos canto afetos. isso num espetáculo chamado Palavra de Mulher, por exemplo, que é Que são as em cima canções do de Chico músicas Buarque, de Chico né? Buarque e seus parceiros. Gente, é impressionante, porque não importa se tem 30, 300 ou 3 mil pessoas na plateia, a reação é a mesma, Xalita. Então, eu digo, quem puder me ajudar, eu digo, me alimentando... Tem um frisson, tem um frisson na plateia. E, no começo da música, cabecinhas mexem e as palmeiras... Só falta balançar as perninhas, aquele bando de gente grande, porque é a tal da memória afetiva. Como isso Que é não legal. tem, é uma coisa linda isso, é muito especial. E Olha, todos quero viram agradecer criança. vocês dois. Passou muito rápido. A honra de ter vocês aqui. Tanta coisa para a gente falar, tantas Muita. histórias lindas da sua carreira. Agora com as meninas velhas, com Palavra de Mulher também. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Com um show que vocês fazem juntos, né? Isso, é isso. Agora, Mãe dia mais filho, 16, A gente na, vai ter- na sala Nelson Pereira dos Santos, Em em Niterói. Niterói. Dia 16? Isso, agora 16 de O maio. pessoal de Niterói já está convidado para É ir isso lá. aí. Mas vocês vão voltar outras vezes. É muito bom estar Com com vocês. certeza. Uma honra. fazer parte dessa estreia. Dessa Vida longa para esse programa. É isso aí. Saúde a todos. Obrigado, essa Alegria. plateia linda. Vamos encerrar com a mesma música? Everybody, então. O meu apartamento de fada e trato. Todo dia filé mignon, mesmo com filé de gato. Me diziam todo momento: Fique em casa, não tome vento. mas é duro ficar na sua quando a luz da lua, tantos gatos pela rua, toda noite vão cantando assim. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorio, felino, não reconhecerás. Nós gatos já
daqui desse teatro de arena de Copacabana, do Rio de Janeiro, eu vou para o Teatro Vila Lobos de São Paulo. E a gente vai mostrar para vocês essa linda peça em homenagem ao Renato Aragão, Adorável Trapalhão. Fiquem ligados. Senhor, senhora, senhorio, felino não reconhecerá. Eu estou aqui no palco do Teatro Vila Lobos, nesse cenário aqui da peça Adorável Trapalhão. Começamos agora o nosso terceiro sinal. O protagonista dessa peça, e a gente está aqui com ele, não com Renato Aragão, mas com Rafael Aragão. O que tem a ver Rafael Aragão com Renato Aragão? Nossa. Você é filho dele? Então, essa é a pergunta que eu mais escuto na vida. As pessoas perguntam, você é filho do Renato Aragão? Eu falei, não sou filho do Renato Aragão. Então, você é neto? Não, também não sou neto. Mas Sou admirador. sou um grande admirador, apaixonado pelo O maior Renato Aragão. palhaço do Brasil, né? Uma referência. Como é que foi o primeiro momento que você encontrou o Renato Aragão? Assim? Foi num teatro? Foi na casa dele? Foi na casa dele, eu fui lá para uma reunião, para a primeira reunião. Foi muito bem recebido pela Lilian, a esposa dele. Muito bacana, muito legal. E a gente conversando, ela falou, vamos conhecer o Renato? Quando a gente entra na sala que ele fala, opa, tudo bem? Aí você treme inteiro, porque esse homem ele tem uma energia, ele tem uma luz. Nós fomos criados por ele, né? Aos domingos, todo mundo esperava em família assistir os Trapalhões, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. O Renato estava lá, então tem essa memória afetiva, tem essa emoção toda que está guardada no nosso coração, que está sempre no nosso espírito. Eu passei a minha vida inteira negando que nós fomos parentes. Agora vou parar de negar. Vou parar de negar, ele me chama de sobrinho, eu chamo ele de tio e tá tudo certo. Como é que você se preparou, assim, vendo os programas? Como é que é essa preparação? Existe no espetáculo o Renato Aragão e existe o Didi, né? E tem que ter essa pequena diferença no palco. É um homem que fez 50 filmes. Programas de televisão, os episódios são incontáveis. Então eu tive sim que assistir muitos filmes dele, assistir os episódios de Os Trapalhões, entrevistas dele, li alguns livros, inclusive a biografia do Renato. Então estou me preparando mais ou menos fazer uns 6 meses mais a fundo sobre a vida do Renato e conviver com ele. Nada melhor do que beber diretamente de lá da fonte do Renato Aragão. Não é o seu primeiro protagonista, né? Você fez Mamonas Assassinas, foi um sucesso imenso, né? Que é ser um protagonista de um espetáculo desse, assim, que dá mais frio na barriga. Cada vez que você entra no palco, tem essa coisa, assim, Cada espetáculo mudou a plateia, muda o espetáculo. A energia, ela vai crescendo sempre, o frio na barriga é diário. E fazer um espetáculo como Mamonas, que o Dinho e os meninos já se foram, é uma coisa. Mas o Renato, ele é uma celebração, uma homenagem em vida no Trapalhão, né? Ele está vivo. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, ele está ali te assistindo. Então, a aprovação é do público, da produção, do diretor e do próprio homenageado. Rafael, a primeira vez que o Renato chegou no ensaio e que viu, né, vocês, como é que foi a reação, assim, dos outros também, né, do Zacarias, do Mussum, do Dedé e mais o elenco todo? Como é que foi esse encontro? Aquela luz que eu falei que ele tem quando eu me encontrei com ele a primeira vez, ele não perde nunca, né? Tava todo mundo ensaiando, a gente abriu a porta, ele chegou e falou, opa, e aí? Aí quando faz o opa, e aí? É todo mundo gritando, gente quase que passando mal. É como eu te falei, ele faz parte da infância, da emoção de todo mundo, né? Do Brasil inteiro. O nosso grande palhaço Renato Aragão. Então, se essa pessoa entra num espaço onde existe arte, onde está sendo criado uma energia artística em homenagem a ele, aí é quase o sol chegando no ambiente. Então ele brilhou, ele se emocionou muito, porque o espetáculo, modéstia à parte, está muito bonito. E ele se emocionando... Toda a história, Toda da saída dele de Sobral, do interior do Ceará, indo para Fortaleza, se formando em Direito, entrando no Exército, indo para o Rio de Janeiro, fazendo todo o sucesso que dominou o Brasil.
É linda, é uma história muito linda, é uma história de vitória, de batalha. Vamos falar um pouquinho do Rafael, ator, artista brasileiro que saiu do Ceará, que veio para São Paulo. Como é que é o seu dia a dia de preparação, né? Porque um musical, canto, dança, interpretação, é fácil a vida de um ator? Muita Fácil. gente vem em casa assim, e fala assim, meu filho quer ser artista, né? Que legal, que coisa, é incrível, os aplausos, as pessoas ali, tal, tal. Uma frase que eu acho muito engraçada é: nossa, do nada a pessoa aconteceu, é do nada. Mas são anos de estudo, aulas de canto, aulas de dança, ah, a preparação é grande, o trabalho é muito árduo, mas é extremamente prazeroso. A Tem gente, uma consciência do eu nasci para isso? eu larguei a administração, né? Eu fazia administração na Universidade Estadual do Ceará. Então eu larguei a administração para vir para cá e fazer artes cênicas. E eu não conhecia São Paulo, não tinha parentes em São Paulo, nem amigos em São Paulo. Então eu vim para tentar a vida realmente, a cara e a coragem. E até isso me identifico um pouco com o Renato, de sair do Ceará, do seu ponto de conforto e tentar alcançar, correr atrás da sua felicidade. Esse é o protagonista da peça Adorável Trapalhão. Fica aí o convite, está aqui em São Paulo, no Shopping Vila Lobos, nesse teatro incrível. Convida aí como Didi. Ó, P7, você que está em casa, da poltrona, vem assistir com a gente. Aqui, ó, no Teatro Vila Lobos, Adorável Trapalhão, de sexta a domingo. Aguarde e confere. E eu converso agora com o diretor da peça, aqui nesse mesmo palco sagrado do Teatro Vila Lobos, o Adorável Trapalhão, com o diretor da peça, que é o José Posse Neto. É um dos maiores diretores da história do nosso teatro brasileiro. E ele está, além dessa peça, do Adorável Trapalhão, ele é o diretor da Tarsila, 2 espetáculos brasileiros. Que coisa incrível. Está aqui também o Alonso Barros, que é um dos maiores coreógrafos do nosso país, com 3 peças, né? Está com alguma coisa podre, com a Tarsila e com o Adorável Trapalhão. Coisa boa, né? Pô, se as pessoas indo mais ao teatro, gostando de ir. Eu vi a estreia, a maneira com que as pessoas aplaudiram, como elas saíram daqui com uma vibração, com o coração assim, batendo mais forte, por ver a história de um palhaço e por meio do palhaço homenageando todos os palhaços brasileiros. É isso? Na realidade, o que eu acho mais bonito do texto, depois de construído, porque começou com uma série de discussões, quer dizer, o Rafael Aragão que teve a ideia, né, aí juntou-se com a Renata Alvim, como produtora, e escolhemos a Marília Toledo para escrever o texto. O que eu acho mais bonito dessa construção é que, mais do que simplesmente contar a história de um grande palhaço brasileiro, mas é que ela grifa bem o momento em que ele encontra a verdadeira vocação. Aham. Eu acho que isso é o mote que traz a emoção para o espetáculo, que é o encontro do Renato Aragão criança com o Didi, o personagem que ele vai criar e que é a vocação dele, a vocação palhaço dele, né? E isso me inspirou para poder aceitar o trabalho, para poder abraçar esse desafio. Nós vínhamos numa batida doida Grande de do Tarsila um também, outro né? espetáculo autoral, né? São espetáculos brasileiros, autorais né? brasileiros, que foi o Tarsila, um grande desafio para nós todos. E assim, tinha feito 2 outros grandes trabalhos, que era o Cabaré e o Peter Pan, com o Alonso. Então foi um momento muito, muito feliz da gente estar mais profundamente ligado para construir linguagens, porque a coreografia dentro do musical, ela é dramaturgia. Uhum. Ela não é só agora é hora da dança, não é um break dance, como a É o gente jeito de fala. contar a história, Ela é o né? contexto todo, tá, de marcações. Então, é um diálogo que às vezes não acontece, diretor e coreógrafo. né? Exato. Mas esse trabalho nos trouxe um elenco muito divertido, muito aberto, uma possibilidade de caminhar juntos o tempo inteiro. O Alonso, a gente, né, as pessoas, algumas que já foram a musicais em Nova York, né, a Broadway tem um faturamento que é parecido com o PIB da cidade de São Paulo, né? É impressionante o que gera de recursos, o mundo todo vai lá para ver aquelas danças, né, aquelas músicas, aquelas histórias. Londres é a mesma coisa. E o Brasil é um dos países mais fortes hoje na produção de musicais. É muito bonito a gente ver os teatros lotados e tal. E a dança é uma coisa que meio que fascina, que envolve as pessoas. Nessa peça, no Adorável, quando assim, você pega o texto, como é que você começa a criar os movimentos da peça? Como é que se dá isso? Eu gosto sempre de
de entrar na cabeça do personagem, no caso aqui o Renato Aragão, é o subtexto dele. E eu acho muito legal nesse espetáculo porque ele tem muito do lúdico, né? Assim, é quase como uma homenagem à comédia em si. Então eu tento achar uma linguagem de contar essa história. Nós temos aqui o tema do circo. É a Desde o alma, né? começo, é a É alma. alma, A né? alma é o circo. Tanto que eu falo, na realidade aqui é mais uma composição de movimentos. Eu penso mais que é uma composição de ideias e composição de personagem. O ensemble, que é formado por pessoas que fazem vários papéis, é inacreditável que esse ensemble trabalha. E eles são o alicerce desse espetáculo, né? Então tem que ter um personagem e tem que achar uma história. Tem que E ser criativo. Tem que ser criativo, exatamente. né? Mas é muito importante eles terem entendimento do que eu quero. Quanto tempo de ensaio? Aqui foi curto o nosso processo. Foi 1 mês e Um meio, mês e meio. mês e meio. Mas quantas horas por dia? 8 horas por dia. 8 horas por dia, 1 mês e meio. Ou só 1 hora de pausa para alimentação. Ô, Posse, é interessante dessa peça que, assim, os adultos saem emocionados, né? Porque o adulto tem uma coisa da memória ali, né? Quando aparece o Serginho Malandro, aparece a Xuxa. Mas a gente vê as crianças meio que fascinadas, né? Vocês imaginavam que as crianças fossem gostar tanto do espetáculo quando vocês começaram a conceber? Eu vou contar uma coisa que você vai dar risada. Eu nunca consegui fazer teatro infantil. Quando nós estreamos o Peter Pan, eu estranhei no primeiro dia um monte de crianças, então de repente eu falei, Posse, você não se deu conta que você pegou um texto que é infanto-juvenil, né, cara? A mesma coisa aconteceu aqui, mas aqui de repente veio como uma iluminação. A gente tem 2 personagens, são 2 crianças que participam do espetáculo. E essa confirmação dessa vocação, né, que ele fala assim, a comédia está no seu destino, né? Esse encontro, os meninos quando começaram a ensaiar, eles têm uma alegria, uma felicidade em falar aquilo, eles entenderam, são meninos de 10 anos de idade, eles entenderam profundamente o sentido daquilo, eles vibram assistindo as cenas que eles não participavam, e eu entendo que o espetáculo é extremamente excitante para a criança, porque visualmente ele é todo claro, e ele é todo colorido, e as coreografias que o Alonso montou são de um dinamismo, assim, é tudo para as mães ficarem doidas que os filhos vão querer imitar tudo em casa. Tá? Eu acho que é um espetáculo para qualquer idade. E é bom isso, é bom muito bom. ver essa resposta, então eu acho legal. É um espetáculo para ser visto em família. Para ser visto em família. Parabéns, Alonso, parabéns, Posse. Parabéns você para esse nicho que foi aberto agora. Com vocês, é olha que maravilhoso maravilha, né? para a cultura e para o teatro específico. Eu acho que é uma coisa muito legal que a gente quer propor, inclusive para vocês, é mostrar essas peças. O teatro é uma arte que envolve muitas artes, né? A gente está falando aqui da dança, poderia falar da música, poderia falar da construção do cenário, dos figurinos, do texto, da narração da história, da preparação dos artistas. Então o teatro é uma arte que abraça várias artes. E é muito legal porque ele nos ajuda como uma ampliação de repertórios, né? Um conhecimento maior de humanidade também. Então fica aqui o convite para assistir essa peça linda, Adorável Trapalhão, sexta, domingo, né? Sábado são 2 sessões, domingo 2 sessões, Teatro Vila Lobos, e assim, é imperdível. Obrigado. Obrigado Parabéns. você. Obrigado. Estamos de volta aqui na TV Cultura para todo o Brasil e nesse último bloco do nosso programa, Rafael Aragão, que a gente já conversou sozinho, agora a gente conversa acompanhado com o grande homenageado Renato Eu Aragão. agradeço muito obrigado. Como é que você sente assim, quando você entra no palco ali no teatro e você vê crianças, jovens, adultos, pessoas mais velhas chorando, aplaudindo? Como é que é a sensação que você tem, né, de uma vida tão intensa e esse reconhecimento? A mesma coisa que eles sentem. Tipo, eu fico chorando, eu fico agradecendo, eu fico me benzendo, eu digo, poxa, fiz muita coisa nesse Brasil, agora estou sendo reconhecido por essas pessoas. A minha cabeça muda, eu vejo aquilo ali que eu
poxa, será que eu fiz isso mesmo? Que eu fiz tudo isso, Pois né? é, tudo isso, que foi tudo na vida, mas tudo de bom. Tudo de bom. Fui até advogado. Foi até advogado. Tem tudo isso na peça. Ele passou por tudo, né? Foi do exército, advogado, em Fortaleza, depois vai para o Rio de Janeiro. Esse é um sucesso, é a história do Brasil. Ô, Rafael, e depois que esse povo todo, aquela emoção e aplauso e lágrimas, aí ele sai um pouco, você tem que continuar. Como é que faz? É difícil continuar o espetáculo, é difícil. Ele põe o pé no palco, a plateia vai à loucura, não é verdade? A plateia vai à loucura, as pessoas gritam, choram, aplaudem. Aí depois ele sai, faz a cena dele e sai, eu tenho que continuar, gente. Como é que continua? Mas Não tem continua emoção, bem, né? Bem, faz muito Continua bem, bem, você né? está fazendo muito bem. Eu Eu acho estou que gostando muito. Eu acho que o sobrenome ajuda, né? O sobrenome ajuda Aragão com Aragão, né? Eu não sei. Pula. Pula. Ô, Renato, eu queria aproveitar assim para, né, comentar alguns momentos da peça. Tem um momento logo no início da peça que é muito bonito, quando o Renato, criança, ele fala com aquele amigo dele e o amigo está com fome e ele dá a comida ali, dá o pão para o menino comer, para o menino levar para casa. Você sempre foi um embaixador da bondade, né? Sempre se preocupou com criança passando fome. Muito. Eu fiz muito isso. Minha família é muito grande, tinha muito dinheiro, tudo, e aquelas pessoas não tinham. Aí eu ia lá, conscientemente, eu pegava o meu que eu ia comendo e dava para eles. Isso já vem do coração, né? Já vinha do coração. Isso, Desde criança, né, Renato? É isso aí, rapaz. Essa preocupação desde criança, né? Era. Você se lembra de cada coisa? Renato, e sua mãe era professora? Professor daquela época não era chegar uma professora qualquer, não. Ela era professora do primário, né? Era professora de francês. Francês, porque não tinha inglês naquela época, sabe? Aham. Professora de francês. Dona Dinorá. Dona Dinorá. Inclusive no espetáculo tem um número especial sobre a Dona Dinorá. É. É Né? uma música linda, né? Linda, Rafael? linda. O que seria de Didi sem o Di de Dinorá? Era comum isso no passado, né? De fazer as rimas. Era muitos irmãos. E uma pessoa que fez direito, depois larga tudo isso para viver do sonho, né? Do sonho. De ser palhaço, de viver, correr atrás de um sonho. Naquela época, hoje já é difícil, imagina naquela época, né? E sair de Sobral, do Ceará, ir para o Rio de Janeiro, né? Enfrentar as dificuldades Foi todas. uma dureza né? muito grande, eu enfrentava aquela coisa. Quando eu estava aí, os pessoal diziam, tu era já quase assim, agora vira palhaço? Como é que pode? É isso aí, porque eu estava assistindo Oscarito? do Oscarito. Assisti não sei quantas vezes. 18 vezes, que eu sei que ele já me contou. 18? Tá vendo? Carnaval no Fogo. Só Carnaval no Fogo ele assistiu 18 Eu vezes. digo, agora eu vou ser isso aí. Vou ser isso aí. Eu vou ser isso aí, Oscarito. Pessoal, tu é doido, Renato? Falou, mas eu não ligava para ninguém. Isso mesmo. Eu queria fazer, eu vou fazer. E aí me dei bem, graças a Deus. Vocação. É. Vocação. Ô, Renato, 50 filmes? Como é que alguém faz 50 filmes? Rapaz, Como é que alguém faz 50 filmes? não. Olha, eu escrevia todos eles. Eu só não dirigia, porque eu queria ficar irresponsável lá brincando e tudo. Mas foi 50 filmes. Nossa, como é que se lembra disso? 50 filmes. É filme demais. Renato, você que escrevia os filmes, assim, então quando você pensa o Cangaceiro Trapalhão, por exemplo, cada um dos filmes, como é que nasce assim a ideia? Eu vou fazer esse filme com começo, meio e fim. Você inspirava em quê para construir uma Nada. história? Quando acabava um filme, eu já pensava no outro, eu não parava, né? Mas agora eu vou fazer o quê? Mas aí vinha a cabecinha mexendo, aquela coisa, aí eu começava a escrever. Eu que vinha tal, começava a escrever. E naquela época era máquina de escrever. Era máquina, você não tinha nem computador, né? Não tinha não, era máquina de escrever, parece já. Aí, pô, e engraçado quando eu começava a falar, aí o Renato pula, cai, não sei o que. Que Renato, né, Renato? Aí veio Didi, aí, é isso aí Didi, aí Renato cai, não é nome engraçado, assim,
Aí vem na minha cabeça aqui, ó. Didi da máquina, aquela máquina. Didi, era mais fácil Era mais fácil. Era mais escrever do que rápido falar. Didi do que... E Renato, você tinha essa preocupação assim, o que o povo vai gostar? Tanto para o programa de televisão, né, que ficou anos assim, você ficava imaginando essa pessoa que está lá em casa, né, o da poltrona ali, que está ali acompanhando, como é que você conseguia ler a alma daquelas pessoas para saber isso aqui eles vão gostar? Olha, rapaz, eu não sei como te explicar nesse momento, mas eu queria não ofender ninguém. Meu negócio era falar, fazer coisas engraçadas, tudo, para que a pessoa saísse de casa para rir, para rir. É um humor inocente, né? É um humor inocente, para todas as idades, né? Todas as- a família Exatamente inteira. isso. É que agora foi aquilo assim, não pode fazer. Não, eu fazia aquilo que vinha na minha cabeça, desde que não ofendesse a ninguém. Isso aí era a minha primeira preocupação, aí fazia tudo. Tão legal ele falar isso, né? Porque a gente está num momento de muitas discussões nas redes sociais, né? De muita gente postando um monte de coisa e dizendo assim, mas humor, não sei o quê. Como é bonito um humor que você consegue construir para a família toda sem ofender ninguém. Brincar, porque você brincava com você mesmo, né? Era isso aí. Que os gregos chamavam da autoironia. Você brincava com você mesmo, né? Era. Com muito humor, com muito amor, muita dedicação à educação, combate à fome, ajuda as crianças. É um ser iluminado. Como é que foi a ideia do Criança Esperança? Aquilo que ajudar as crianças, aquela coisa toda. E foi a empresa, como é a Unicef. Pô, isso aqui vai ser o responsável pelas crianças, vai ajudar as crianças falando. Eu fiz o Brasil todo, falando sobre o que era a educação escolar, respeito às crianças, tudo, aquilo que não bater, não brigar, não tudo. Fazer a educação mesmo. Então, o bom que eu acho que o Renato falava para os adultos e o Didi falava para as crianças, né? No combate da fome, educação. O Renato educava os pais, né? O exemplo dele. Mas o que eu acho bonito, isso tem uma coisa bonita da história que está na peça também, da vocação, é quase que o Renato voltar àquela criança lá de Sobral que estava preocupado com um amiguinho que passava fome. Então ali ele podia ajudar um amiguinho, 2 amiguinhos, 10 amiguinhos. Ele, como embaixador da Unicef, pôde ajudar crianças do Brasil todo, inteiro. né? Com essa mesma consciência de fazer o bem, né? A Isso aí. missão desse cara, a missão Não, isso aí não. que ele se emociona, mas a gente se emociona com ele há muito tempo e ao vivo, então é difícil fazer espetáculo, gente, porque ele tá ali, ele tá assistindo o tempo todo aqui, ó, na coxinha. Mas aqui tá muito boa, aqui, olha. Tá muito bom, né? Tá muito, olha, senão eu já saía não fazer mais. Mas eu falei, isso tudo é comigo. Eu não acredito, é tudo verdade que estão falando, tudo isso. Eu falei, Ele assiste todo dia, gente. Até a hora dele entrar em cena. hoje Ele tá lá. tem, não tem? Tem. Tem quanto? Sexta, sábado, 2 sessões de sábado. 2 Hoje tem quanto? 2. Sessões. E quando você vê na peça o Mussum, o Zacarias, o Dedé, vem um monte de lembrança bonita, assim, desse Olha, trabalho de família de vocês, dele, né? dessas coisas dele. E eles fazem muito bem aquilo ali, sabe? Fazem muito bem, né? Representam muito bem. Tem uma cena muito linda na peça que, assim, né, eu como educador, eu fiquei impressionado como o diretor conseguiu construir isso, Posse, né? que é a morte, né, o Zé Posse Neto, que a gente entrevistou aqui, que é a morte do Mussum e a morte do Zacarias, né? É tão delicado porque às vezes a gente não está preparado para despedidas, né, para o momento. E o jeito que se construiu cenicamente, porque é uma peça para a família toda, é lindo isso. É de chorar, de se emocionar e é de pensar que a morte talvez seja uma passagem, a morte é a primavera da alma, a morte é uma transformação. Então, aquele nariz de palhaço, né, quando é colocado, e eles se despedem, né, mas continua o que eles fizeram, continua a construção da alegria, continua a saudade, o envolvimento. Né? O legado é eterno, né? O legado é eterno. Porque eles ficam eternos nas nossas lembranças e nos nossos corações, né? A gente fala isso no espetáculo. Agora, Rafael, o que a gente ouve das pessoas que vão até lá é que é impressionante, que te vem em cena, vem o Didi, que você conseguiu, assim, entrar na personagem, o seu corpo inteiro, a sua voz, o seu jeito, a sua leveza, assim, e é tão bonito porque... Faz muito bem. Faz muito bem, né? Tá. Um homem desse
merecia um ator desse fazendo com leveza e com alegria Nossa, o personagem. Se não fizesse muito bem, levava palmada. Levava sabe? palmada. É, mas faz muito bem, muito bem. É isso aí, a gente vai terminando essa conversa deliciosa aqui. Tenho certeza que quem não viu a peça tem que ver Adorável Trapalhão. A gente já convidou nos outros blocos, né? Mas está no Teatro do Shopping Vila Lobos, depois vai para o Rio, vai percorrer o Brasil. Esse homem merece todas as homenagens. Obrigado. Eu acho que é um país que tem grandes nomes à sua cultura e é tão bonito a gente poder homenagear essas pessoas. É verdade. Vou repetir, além de todos os programas de televisão, tudo que esse homem fez, 50 filmes. Quem fez 50 filmes? No mundo, 50 filmes. Saíram da cabeça e do coração. Mas daqui. Mas daí. Muito obrigado. Semana que vem a gente se encontra aqui. Simbora, tamo junto, né? É isso aí. Então vem com a gente, vem assistir. Ó, aguarde e confere. Isso aí. Tamo junto.